2 semanas atrás, a gente conversou um pouquinho sobre esse contexto que estamos vivendo da pandemia, e tratando daquele tema que os fortes devem socorrer os fracos. Eu queria voltar um pouquinho nesse assunto, nesse vídeo, a partir de uma outra ótica. Eu queria refletir com vocês sobre como nós estamos interligados, como nós fazemos parte da vida uns dos outros, apesar de nem sempre conhecermos todo mundo, né? E na verdade não conhecemos todo mundo, conhecemos poucas pessoas, que são nosso círculo de amizade, de família, não conhecemos todas as pessoas. Porém, apesar de não conhecê-las, nós estamos ligados. Eu quero recordar com vocês um texto muito interessante da carta de Paulo aos Coríntios. Nessa carta, Paulo ele vai falar lá no capítulo 12, ele vai falar sobre a imagem do corpo e dos membros. Lá ele está tratando de um tema muito complicado, porque a comunidade está sofrendo tensões e divisões, disputas internas, e Paulo está tentando mostrar para a comunidade que eles não podem seguir esse caminho, porque a comunidade é como um corpo. Se alguém tem êxito, todo o corpo ganha com isso, se rejubila com isso. Se alguém sofre, todo o corpo sofre. Paulo vai dizer nesse capítulo 12 da carta aos Coríntios. E essa imagem me fez pensar muito no que estamos vivendo hoje. Porque, me acompanhe nesse raciocínio, nessa reflexão. Hoje nós estamos vivendo um contexto de pandemia. E as pessoas às vezes angustiadas, inquietas, porque infelizmente muita gente está sofrendo, cada uma de uma situação diferente, dificuldade de trabalho, alguém doente da família, alguém morreu da família nesse tempo de pandemia. Então você tem muitas coisas acontecendo e você não sabe de todas as coisas, Muitas pessoas estão passando por muitas situações. Então, essas situações muitas vezes não chegam até você, não chegam até mim. E a gente tem a impressão de que não é com a gente. E corremos o risco de perder a empatia, a solidariedade, a capacidade de se colocar no lugar do outro e de entender que ele está sofrendo e que nós podemos, de alguma forma, partilhar desse sofrimento, ajudá-la, ou tentar até evitar esse sofrimento se for possível. Porque nós estamos ligados. Essa pandemia nunca deixou tão claro isso, Como as decisões de uma pessoa podem afetar todo um grupo. Por exemplo, quando uma pessoa não respeita os cuidados que deve ter, por exemplo, de distanciamento social, da higiene com as mãos, de evitar se colocar em situações de risco. Quando uma pessoa não faz isso, não é só ela que pode se prejudicar e adoecer. Ela põe em risco todo um grupo que está, de alguma forma, ligado a ela. E isso vai numa escala, porque as pessoas que estão ligadas a ela também estão ligadas a outras pessoas, que estão ligadas a outras pessoas, que estão ligadas a outras pessoas. E aí, quando você menos espera, você tem então a rede de pessoas que estão interligadas e que podem ser atingidas por causa de uma pessoa. É a imagem do corpo e dos membros. Se meu dedo dói, todo o meu corpo sofre junto com o meu dedo. Por exemplo, hoje, que eu estou gravando esse vídeo, eu estou um pouquinho fanhoso porque eu passei o dia com uma crise de alergia. Então, por causa da alergia, todo o meu corpo sofre. Porque incomoda, é chato, o nariz fica entupido, a gente fica com a sinusite dolorida, que eu tenho sinusite. Então, incomoda o corpo, desinstala a gente. Nessa pandemia, a gente corre o risco de esquecer disso. Porque, devido ao sofrimento, às dificuldades que as pessoas estão passando, então muitas pessoas estão, às vezes, tomando atitudes sem pensar que elas estão ligadas a outras. E isso é um problema, é um perigo. Eu estava aqui olhando na internet e esses dias agora, nesse início de agosto, nós vamos chegar a 100 mil mortes. E algumas pessoas tentam minimizar isso, dizendo que estão exagerando e tudo mais, mas as pesquisas apontam para o contrário, apontam que, na verdade, o que tem no Brasil é subnotificação,
Ou seja, não temos testes suficientes para registrar todos os casos, então o que está dando para ser registrado está sendo registrado, mas está ficando muita coisa de fora. Então esse número não é inflado, infelizmente. Ao contrário, qual o risco dele ser, infelizmente, está abaixo da realidade. Mas o fato é que ainda assim é um número muito alto, 100 mil mortos. Isso não são só números, gente, são pessoas. É o filho de alguém, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o irmão, a irmã de alguém, é o esposo, a esposa de alguém. São famílias que estão sofrendo e carregando um sofrimento que vai acompanhar elas a vida toda, porque a saudade vai ficar para a vida toda. Então é importante entendermos que esses 100 mil mortos que nós vamos estar chegando nesses dias, nesse início de agosto, não são 100 mil números, mas são 100 mil pessoas. É quase metade da população da nossa cidade de Mossoró, por exemplo. É como se Mossoró, metade da população de Mossoró morresse de uma hora para outra. Né? Nesses 4 meses que estamos aí mais ou menos, 5 meses de pandemia, tivesse morrido metade da população de Mossoró. Só assim para a gente poder entender o peso disso. Mas como é no Brasil todo, fica diluído, dá a impressão que é longe da gente, que não está perto da gente, que não está acontecendo. Por isso essa imagem do corpo e dos membros é muito importante para a gente lembrar que não importa se é lá no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Pará, em São Paulo, estamos interligados. Né? Nossas vidas estão interligadas, fazemos parte de um único corpo, que é o corpo social, o corpo da convivência humana. E se a gente teologicamente pensar essa ligação, esse mesmo corpo de fé que é dos filhos e filhas de Deus, esse mesmo corpo místico que está unido a Cristo, fazemos parte do mesmo corpo, independente de nos conhecermos ou não. Por isso, a solidariedade nesses dias, nesses tempos, é muito importante. Eu quero reforçar isso porque algumas pessoas também ficam tentando anestesiar suas consciências, dizendo assim, não, mas só tem notícia ruim, a gente tem que falar das coisas boas, a gente tem que falar das que está se recuperando, né? E começam o choro de um placar da vida. Eu entendo que isso é um desejo da gente de positivamente tentar não se deixar deprimir por essa situação. Porém, isso corre o risco de nos anestesiar, porque o que faz a gente se organizar, tomar atitudes concretas de mudança, pensar e planejar meios de superação da crise, não é o número de pessoas que se recuperam, mas é o número de pessoas que ainda está adoecendo e o número de pessoas que ainda estão morrendo. São esses números que determinam o que devemos fazer e não quem está se recuperando. Quem está se recuperando, graças a Deus, está se recuperando. Graças a Deus está ficando bom. Está atravessando essa crise. Mas não é esse número que vai dizer para a gente o que a gente tem que fazer. É o número de quem está adoecendo. Porque se o número que está adoecendo ainda está alto, se o número de quem morre ainda está alto, então o problema ainda é sério. Só quando esses números descem é que a gente pode começar então a comemorar e dizer, não, agora sim as coisas estão melhorando. Mas infelizmente ainda não é esse quadro. Por isso a solidariedade é muito importante. A minha parte, a sua parte é muito importante. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. Se pode ficar em casa, fique em casa. Né? Se você tem a oportunidade de fazer home office, faça home office. Se você não pode fazer home office, seu trabalho é um trabalho essencial, você precisa trabalhar, ir para o seu trabalho porque temos que sobreviver, então tomem todos os cuidados. Não é? Tomem todos os cuidados. Porque a gente não pode brincar e achar que isso está longe da gente. Talvez eu não tenha nada grave, mas alguém próximo de mim pode ter alguma coisa grave e eu posso ser aquele que vai transmitir a doença para essa pessoa. Porque eu confiei que eu não tive nada grave, mas aí eu passo para alguém que pode ter alguma coisa grave. Então eu tenho que ter consciência que eu não estou cuidando só de mim, eu estou cuidando de todo mundo que está ao meu redor. Da minha família, dos meus amigos, das pessoas que convivem comigo, de quem se encontra comigo na rua, eu estou cuidando de todos. Por isso vamos ser solidários, vamos nos comprometer uns com os outros como um grande corpo que nós somos. Para que a alegria de quem fica bom seja a alegria de todos, mas que o sofrimento de quem está passando esse momento
anime todo o corpo a lutar para superar esse sofrimento. Assim como o nosso corpo luta para vencer uma doença quando quando ela nos atinge, o nosso corpo se mobiliza para enfrentar uma enfermidade, nós também temos que nos mobilizar para enfrentar o sofrimento dessas pessoas, ajudá-las, apoiá-las e, se possível, prevenir esse sofrimento pelos nossos cuidados. Desculpe, gente, se esse tema é um tema redundante, né? Talvez alguém ache que isso não tem nada a ver com o nosso canal de teologia, mas eu acho que, ao contrário, tem tudo a ver com teologia. Porque a gente não faz isso, cristão, não é simplesmente por um dever moral, a gente faz isso porque nós cremos que somos todos membros de um mesmo corpo, que é o corpo místico de Cristo. Esse é um dos princípios básicos da fé cristã. Que ser cristão é fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, que não é só aqueles que fazem parte da minha comunidade eclesial ali, do templo, mas de todos os filhos e filhas de Deus. Nós fazemos parte desse corpo. E por isso nós não podemos negligenciar a nossa responsabilidade. A teologia nos ensina isso. Por isso, esse vídeo não é uma provocação meramente ética ou moral. É uma provocação também teológica. Se eu me entendo como membro desse corpo de Cristo, eu também sou responsável pelo bem-estar desse corpo. E preciso fazer a minha parte. Então vamos ser solidários, vamos nos organizar juntos, vamos nos apoiar, vamos nos ajudar para superarmos juntos esse momento. Eu espero que cada um possa pensar um pouco sobre isso e que juntos nós possamos, com a graça de Deus, atravessar essa tempestade e poder então novamente voltar a nos aproximar, nos abraçar, nos tratar de maneira mais direta, mais pessoal. Podermos voltar ao nosso convívio mais próximo. Como antes, infelizmente, nós podíamos e agora não podemos mais, por esse contexto. Por isso, espero que todo mundo entenda essa reflexão, acolha e possa refletir também comigo. Deixa aqui o seu comentário, o que é que você acha disso, o que é que você pensa sobre isso, sobre esse contexto que estamos vivendo de pandemia. Deixa aqui a sua palavra de apoio, de incentivo, de ânimo para aquelas pessoas que estão sofrendo nesse momento, para que a gente possa também ser solidário de alguma forma uns com os outros.